Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre a nova lei de licitações. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a advogada Andréa Salcedo. Ela é especialista na área pública e também atua no escritório Maia Advogados aqui em Bauru. Andréa, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André, tudo bem? Olá, telespectador. É um prazer estar aqui na TV Câmara para falar de um tema tão importante quanto é a nova lei de licitação. Andréa, essa nova lei de licitação é a 14.133/2021. Ela vem para substituir a famosa 8666, né, que todo mundo conhece até hoje. Como é que foi essa transição? Qual foi o objetivo dessa lei? Queria que você falasse um pouquinho desse novo processo para a gente. André, a lei, na realidade, ela vem em detrimento da obsoletude da lei anterior, né? A lei 8666, ela está já há alguns anos, né? Desde 93, e, na realidade, ela precisava de alguma celeridade um pouco maior dentro da administração pública. Eu acho que o jogo maior dentro desta lei é a celeridade, a tentativa de celeridade dentro daquilo que a administração pública precisa, que é receber, né, os serviços, os produtos de uma forma um pouco mais celere. São 30 anos, né, de 8666, desde 93, agora em 2023 completa 30 anos. É muito tempo e o que acho que não acompanhou é a questão tecnológica, né? Apesar da 866 já ter alguma coisa de pregão presencial, mas na prática, o que veio na 14.133 que vai melhorar nesse sentido, Andréa? Então, vamos especificar um pouquinho aqui. A 8666, ela tinha alguns mecanismos, mas não eletrônico. Na realidade, foi formado depois algumas legislações específicas e a partes que dava aí o direito ao pregão eletrônico e tudo mais. Na realidade, a lei hoje, ela contempla todas as outras leis, ou seja, revoga algumas leis e, nesse sentido, ela acaba ficando como se fosse um livro único da situação de licitação. Então, acho que essa é a primeira situação que a gente tem que ter. Aqui, a lei anterior, a 8666, ela não contemplava algumas situações na qual a lei atual, ela contempla fazendo, assim, uma única legislação em relação à licitação. Na nova legislação, extingue-se a tomada de preço e o convite, e entra-se o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma situação que nós aqui no Brasil não estamos acostumados, porém ela vem de fora com o intuito de que aquelas situações um pouco mais amplas, aquelas questões um pouco maiores, sejam dialogados com o fornecedor e verificado qual é a melhor situação para o ente público, tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal, e aqui ela pega alguma autarquia, né? Mas não vai pegar, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista, que a Sociedade de Economia Mista tem uma lei própria e que não foi revogada. Tá, para quem está nos assistindo, às vezes não está acostumado com esse termo, né? Licitação, lei 14.133, 8666, só para a gente entender um pouquinho mais, queria que você fosse mais lá no básico. O que é uma licitação? Por que existe esse nome licitação? Como é que é essa forma que o poder público tem que fazer compra através dessa bendita licitação? A licitação, na realidade, e aí é uma situação bastante importante, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender por que o órgão público não pode ir lá e comprar de forma direta, né? Na realidade, o órgão público ele tem a obrigação de fazer tudo com muita lisura, né? E a licitação ela entra nesse sentido, na situação de lisura e na maior economicidade em detrimento daquilo que a administração precisa para ter dentro das suas entidades, e aí tanto a saúde, quanto a educação, quanto a questão administrativa, e desde o básico, né? Desde um papel higiênico e desde um serviço mais específico, de uma obra de engenharia. Então, o que para o telespectador que não entende muito de licitação, o que é importante para a administração? Quando ela compra do fornecedor, que ela faça um processo de lisura dentro dos princípios básicos do direito administrativo, que a gente fala que é o LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade.
e dentre dessas questões específicas da administração, traga o melhor produto para que a gente, cidadão comum, possa usufruir de uma forma indireta. Porque a partir do momento que a máquina tem todo o material necessário, ou que haja uma reforma numa escola, ou que haja um produto para a saúde, por exemplo, uma seringa, uma agulha, gases, né? Então, que isso seja feito da melhor maneira e na melhor economicidade possível em detrimento desta compra. Seria uma compra, mas que tem algumas situações específicas para que realmente comprove que não está sendo lesado, né, o cidadão, porque de uma forma geral a administração recebe o produto, mas é o cidadão que se beneficia. Até porque o dinheiro é público. Por exemplo, nesse estúdio que a gente está aqui, praticamente tudo foi comprado através de licitação. As TVs aqui teve que fazer uma licitação, a bancada, tudo, as câmeras que estão nos gravando, mas existem os limites de preço, né, Andréia? Por exemplo, eu vou comprar uma caneta, não dá para fazer uma licitação só para comprar uma caneta ou algo muito específico. Aí tem aquela famosa dispensa. Hoje é assim, eu não me lembro exatamente o valor, mas beira acho que R$80 mil, é isso? Não, é assim, ó. O que acontece com a administração? Normalmente, né, todos os órgãos, como eu fui presidente de licitação, eu falo isso de forma bem clara. Você tem dentro dos gabinetes e tudo mais, você tem um valor pequeno que você pode fazer uma compra que a gente fala que é a compra direta, que é alguma coisa muito de urgência, muito justificado. Faltou, por exemplo, café, um exemplo hipotético. Você pode, obviamente, justificar dizendo que você tinha uma licitação, que o produtor não entregou, que o fornecedor não entregou, e você não vai deixar, por exemplo, um café faltando. Então, tem algumas situações que, mesmo não estando dentro do preço, é possível fazer uma justificativa e fazer a compra direta. São exceções. Isso sempre é exceção à regra. A regra na administração pública para se ter o produto é a licitação. E aí a gente faz uma outra apanhada aqui que o pessoal confunde muito, que é a compra direta. O que é a compra direta? A compra direta é aquela que você não exige a licitação de forma tão formalizada. Ela existe, mas ela existe de uma forma um pouco menos formalizada. Mais simples. Mais simples, exatamente. E aí você tem que justificar, você tem que pegar, fazer a tomada de preço para verificar se aquele... Exatamente, os famosos três orçamentos. Para verificar se aquele valor que você vai pagar nessa compra direta está dentro do parâmetro normal ou se de alguma forma você pode estar prejudicando o ente público e aí de forma indireta está prejudicando o cidadão. Porque é o que você disse, o dinheiro que vem para a administração é um dinheiro, na realidade, de arrecadação. Então, de uma forma indireta, quem acaba custeando a questão administrativa são o cidadão, né? Só que não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. E aí a gente vai entrar, então, com a famosa forma aonde você pode fazer a inexigibilidade da licitação, ou a dispensa da licitação, ou a contratação direta. Uma das modalidades é em cima do preço, né? Então, para bens e serviços com a nova legislação agora, você pode até 57, 58, porque ela deu uma aumentadinha agora que ela teve um reajuste. Na lei está 50 mil, porém, quando você vai verificar, ela teve um reajuste, eu acho que é 57 ou 58, salvo o melhor juízo. E para serviços um pouco maiores, por exemplo, de engenharia, serviço de obra, 100 e poucos mil. Então, é essa a situação que você vai justificar. Olha, o que eu tenho que comprar aqui ou o serviço que tem que ser prestado está dentro deste valor. Vai fazer um formal, né, de que eu sempre falo que em direito público tudo é de forma formal, não existe nada de forma informal. Você faz-se um processo administrativo, na qual sai-se de um órgão da onde está necessitando daquele bem, justifica, manda, obviamente, para os orçamentos, manda para o parecer jurídico e aí faz a compra. Dentro desse orçamento, os 3 orçamentos, você vai verificar se você pode estar utilizando a situação da dispensa dentro do valor.
Mais ou menos uma mini licitação. Eu até perguntei isso para entender agora com essa nova lei. Primeiro, André, acho que é importante a gente frisar aqui para dar sequência, que a lei estava prevista para ser aplicada no país todo a partir de 1º de abril. Ela entraria em vigor em 1º de abril. Eu digo entraria porque ela foi prorrogada até dia 29 de dezembro de 2023. Já era esperado que houvesse uma prorrogação, porque nem todos os entes públicos, né, câmaras, prefeituras, estados, conseguiram se adequar a esse movimento, porque tem que fazer lei, tem que fazer resolução, tem que regulamentar em cada local, cada um vai fazer a sua adequação a essa nova lei. Não houve tempo. Prefeitos, presidentes de câmaras acabaram pressionando o governo federal para que houvesse uma prorrogação. E isso aconteceu, então, só passa a valer em 29 de dezembro de 2023. Mas o que muda? Eu até queria que você falasse um pouquinho. Essa prorrogação, ela é positiva no seu entender? Na verdade, assim, o que demonstra que está faltando gestão, né? E aí, por quê? Porque teve 2 anos para se preparar para a legislação. Ela estava concomitantemente em conjunto com a Lei 8666, então, obviamente, o ente público poderia optar por esta ou aquela, mas ele deveria, a título de gestão, se preparar para a nova legislação, né? Porque foi 2 anos. Então, na minha humilde opinião, o que na realidade faltou foi um pouco de gestão em detrimento do preparo para essa legislação. Mas o que pegou, na realidade, para que houvesse essa marcha dos prefeitos em detrimento dessa medida provisória que saiu agora dia 31, ou seja, um dia antes da lei entrar em vigor, que até parece uma pegadinha, né? 1º de abril, né? De mentira, e realmente acabou dando essa impressão, né? Porque não entrou no dia 1º de abril. Foi, na realidade, que a legislação atual, ela obriga que o ente público tenha uma programação em detrimento, eu vou falar dessa forma para ficar mais simples, né, para o telespectador entender, uma programação das licitações que vai acontecer, né, e daquelas que estão correndo. É como se fosse um plano anual referente às licitações. E se não estávamos capacitados, e aí eu falo estávamos no sentido do ente público capacitado para a situação da legislação em si, quem diria estar capacitado para fazer um plano de licitação anual? E aí essa forçada, porque o que pode acontecer em detrimento daquele gestor que não tem esse plano anual de licitação? Ele pode ser penalizado, porque ele pode receber uma fiscalização do Tribunal de Contas de forma direta, ele pode receber uma denúncia do Ministério Público e aí ele pode, inclusive, responder por ato de improbidade administrativa. E travar as compras do local. Exatamente. Então, esta foi, na realidade, um grande movimento, né, da Marcha dos Prefeitos, que se deu essa semana que passou aí, que até o presidente da Câmara dos Deputados, né, veio e falou, o Arthur Lira, que ia fazer através de portaria, né, uma aberração jurídica que é entre nós, e acabou saindo então a medida provisória dia 31, neste sentido da prorrogação, mas por trás disso está, na realidade, todo esse impulsionamento, porque no final das contas, além de não estar preparado para a nova legislação, ainda poderia o gestor ser penalizado em virtude desse plano de licitação. Muito bem. Aqui na Câmara de Bauru nós já estamos preparados para atuar na nova. Já estávamos dentro do prazo. É claro que essa prorrogação dá um pouco mais de tranquilidade para o trabalho, mas o administrativo aqui da Câmara já está adequado, a lei já foi aprovada pelos vereadores, então aqui está tudo certo. Mas voltando agora no tema da licitação, Andréia, o que vai mudar, principalmente nessa questão de compra direta, né? Porque acaba sendo um subterfúgio ali, não deu certo, o valor é pequeno, a gente compra direta, faz a dispensa, é isso que você tinha falado antes. Nessa nova lei, traz mais agilidade para isso, esses pequenos valores, a questão do tempo melhora um pouco nessa nova legislação, qual a sua visão disso? Melhora bastante, desde que os servidores, a Procuradoria em conjunto estejam preparados para que seja feito de forma mais adequada.
a gente perde muito tempo, e eu falo isso porque eu fui presidente de licitação da Casa da Saúde, especificamente em Bauru, com processos tramitando, né? Porque hoje, por exemplo, Bauru ainda é físico, né? Óbvio que quando a situação se passa a ser eletrônico, a agilidade acontece. Mas quando é físico, o processo vai para um departamento, depois vai para outro, depois para na compras para fazer uma pesquisa, ou às vezes não consegue do fornecedor aquela pesquisa de forma muito rápida. Então, é o que eu falo, é uma máquina a girar. Se você não tiver tudo andando de forma coordenada, engrenagem boa, talvez ela acabe demorando tanto quanto a antiga lei, né? Vai depender aí de que forma que essa engrenagem, essa administração pública está preparado para fazer com que essa licitação desenvolva de forma mais rápida. Eu falo para você, os servidores, no geral, são muito capazes, né? E aí eu falo por Bauru e falo até especificamente da saúde, passei também por outros lugares, muito capazes de fazer a licitação de forma muito plena, mas às vezes é pequenos detalhes que às vezes nem depende dele e que acaba emperrando. Então, por exemplo, a questão mesmo do fornecimento de preço, né? Você precisa necessariamente ter 3 orçamentos. Se você não tiver 3 orçamentos, você pode ter problema no próprio processo e ainda responder por isto. Se não teve os 3 orçamentos, você precisa justificar por que não teve. E às vezes publicitar isso, colocar isso para que as pessoas possam saber que não há uma má fé aqui do servidor, do gestor. A outra situação que eu trago aqui, às vezes você vai para uma licitação simples, né? Vamos dizer, de uma compra mais direta, em virtude do valor, etc. Mas tem impugnação de um fornecedor, que às vezes você até sabe que não tem nenhum direito, é meramente protelatório, mas você é obrigado a abrir o prazo, né, para as partes se manifestarem, para que seja analisado aquele recurso, e nisso a licitação emperra. Então muita gente às vezes fala assim, mas por que demora tanto uma licitação, né? Porque eu falo, a gente tem que dar aqui a ampla defesa, o contraditório, né? Isso permanece com a nova lei? Permanece com a nova lei. Não vai mudar nada. Não, e piora, né? Porque na realidade ela traz que é só dia útil, né? Então isso acaba piorando a situação, porque quando era dias corridos acaba sendo um pouco mais enxuto, teoricamente falando. Mas tudo é hoje em dia útil, né? Até quando você leva isso para processo civil, processo penal, é tudo dia útil. E tem razão de ser também, né? Porque senão você tem que trabalhar de sábado e domingo e assim por diante, o que não deveria ser a regra, né? E sim exceção quando há necessidade. Uma das mudanças também, quando a nova lei for 100% aplicada, é a obrigatoriedade do pregão só ser eletrônico. Hoje pode ser presencial, né? As pessoas podem vir até o ente público, trazer a sua proposta no envelopinho lá, participar presencialmente. Isso acaba tirando, principalmente na venda de produtos, pessoas de outros locais do país que podem vender mais barato. Acho que nesse sentido é legal. Mas e na questão de serviço, Andréia? Por exemplo, alguém lá do norte do país participa de um pregão eletrônico na Câmara de Bauru, por exemplo, para serviço de engenharia ou de reforma, qualquer tipo de serviço. Como é que vai ficar essa relação? Porque ele pode ganhar lá e aí depois não prestar aqui, o serviço ficar ruim. Você vê preocupação nessa questão de ampliar os horizontes da licitação? A amplitude é a necessidade da própria licitação, justamente para ter mais concorrente, né? Então essa é um dos princípios da licitação, ter mais concorrência. Por outro lado, podemos correr esse risco que você está colocando, mas uma coisa a lei diz, ela não é obrigatório o pregão eletrônico, ela fala que é preferencial o pregão eletrônico. Então, se o ente público entender que isso pode, de alguma forma, prejudicar o próprio ente, é justificar porque desse prejuízo e fazer ele presencial. Então isso vai poder. Isso pode, mas tem que fazer uma justificativa de forma adequada, porque senão dá a impressão que você, de alguma forma, está tentando ali direcionar a licitação. Mas, na realidade, o que você está é com cautela de quem seja o fornecedor. Então, tem que justificar
A regra é o pregão eletrônico, porém existe a exceção desde que possa ser justificada. Muito bem, a gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui desse assunto, porque é complexo, né? Até para a gente entender, até sugiro que você volte mais vezes para falar sobre isso, mas para resumir aqui, para quem nos acompanhou, entender o que é a licitação, entendeu que nós temos um prazo até o final do ano já para poder se adequar a essa nova lei, apesar de já termos tido 2 anos, o que melhorou e o que piorou na sua visão com a implantação da lei 14.133? André, é difícil a gente falar o que melhorou, o que piorou, porque é o que eu falo, tudo aquilo que ainda está em início, nós vamos saber, obviamente, mais para frente. A intenção da lei é boa, no sentido de celeridade à administração pública. Agora, como que realmente isso vai ser daqui a algum tempo, né, 6 meses, 1 ano, nós não temos como saber, né? Nós vamos ter uma noção dela de forma efetiva quando no país ela se tornar obrigatória, a única legislação, e aí que vai começar a pipocar, né, que eu falo, as questões que são boas e as que são ruins. E aí nós vamos ter as recomendações de Tribunal de Contas que nós estamos tão acostumados, né? E algumas situações de forma tal que pode ser que haja alguns questionamentos futuros. Então, neste momento de início de lei, nós temos que torcer para que realmente ela venha e traga o objetivo dela, que é a celeridade dentro da administração pública quando há a compra necessária. Até porque a 8666, a gente falou aqui, é de 93 e nesses 30 anos sofreu tanta alteração, né? Vem uma portaria, vem outra lei, muda aqui e ela vai se ajustando até ficar melhor para todo mundo. E como você bem disse, o resultado final é trazer economicidade e todos aqueles outros quesitos que fundamentam a licitação, né? André, eu não sei se você quiser colocar mais alguma coisa. Acho que é interessante a gente lembrar que então até 29 de dezembro há um prazo que quem já está atualizado, o ideal já é ir tocando com a nova, né? Sim. Quem ainda não está vai ter um tempinho, mas também deve não deixar para a última hora e já ir se adequando. Existe alguma orientação nesse sentido para se adequar? Se alguma cidade vizinha que nos acompanha aqui, algum gestor aí precisar entrar na linha, como é que faz? Na realidade, eu acho que a primeira situação é capacitar os seus servidores, né? Eu acho que nesse sentido tem bons profissionais, nós mesmos do escritório fazemos isso, a capacitação aos servidores de forma, lógico, através de licitação ou através de compra direta ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu acho que o mercado é muito grande no sentido de ter serviço, mas tem poucos profissionais que atuam, né? Então, acho que a primeira situação do gestor é ter que o seu servidor precisa ser capacitado e o quanto antes, para que quando a lei realmente comece a vigorar, haja uma situação que nós estamos falando aqui, que seja a agilidade dos atos em virtude de que isso esteja de forma direta, né, relacionado com essa capacitação. Agora, para finalizar de verdade, qual é a visão dos empresários? Você tem ouvido o outro lado, porque a gente falou aqui praticamente 100% do público, né? E os empresários que vão ter que vender agora com essa nova licitação, eles gostaram dessa novidade ou ainda... Na realidade eles não estão antenados, né? Eles não estão muito antenados, porque assim, são poucos os empresários que ainda fornecem, né, serviço, produtos para a administração pública. Eles estão ainda engessados, e aí eu falo isso porque muitos passam lá para o escritório naquela situação de que a administração pública não paga. E hoje em dia não existe mais isso que eu falo, que quando há licitação tem que ter o empenho. Se não tiver empenho, não tem licitação. Pode ser que uma prefeitura ou outra demore um pouquinho mais, mas isso vai depender de nota fiscal, isso vai depender do contrato, do fiscal de contrato, que vai verificar como que está essa situação de entrega dos produtos, mas não que ele não vá receber, não que vai ter um calote de administração, porque isso não existe mais. Então eles ficam meio temerários de vender ainda para a administração. E eu falo, não, pode vender de forma tranquila. Aliás, isso é um leque enorme, né? Que eu falo que se o fornecedor pudesse entender isto, com certeza a administração pública ganharia muito, porque teria um pouco mais de ampla concorrência. Então, senhor fornecedor de qualquer área, venha prestar o serviço à administração pública através da licitação. Participe, eu acho que é essa que é a primeira situação.
A outra é que aumentou um pouquinho, né, a questão do MEPP, né? Não é que não pode, não mudou muito a lei. Pode, tem algumas situações de exclusividade, mas ela está atinente ao preço, né? Então, por exemplo, acho que ME até 480 mil e EPP até 4 milhões e 800, é isso, né? Parece que tem uma limitação, mas assim, continua podendo ter a exclusividade para ME e EPP. É uma situação importante para o fornecedor que queira participar da licitação. Muito bem, como eu disse, vai precisar voltar mais vezes, tem muito assunto para a gente falar aqui. Nós conversamos com a advogada Andréa Salcedo, ela é especialista na área pública, atua no escritório aqui em Bauru, Maia Advogados, e já passou por vários órgãos municipais aqui, então tem muita experiência, importante vir dividir essa experiência com a gente. Andréa, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui, tá? Eu que agradeço, André, agradeço o telespectador e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e para retornar aqui à Câmara Municipal. Muito bem, obrigado, Andréa, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.